falar, nesse momento, dos 130 anos da presença dos salesianos aqui, certo? No Centro-Oeste. E aí a gente fala Mato Grosso do Sul e um pedacinho de São Paulo. É de suma importância. Então, por isso, essa conversa nossa. E eu falo isso muito porque é conhecendo a história, né, professor Heitor, que nos dá força para caminhar para frente. Eu falo isso para o esporte, por exemplo, é bem claro, certo? O nadador, quando ele vai pular para frente para poder nadar, ele põe o pé atrás. O corredor faz a mesma coisa, ele põe um pé atrás para poder correr. Então, é nós conhecendo a nossa história que vai fazer com que a gente vá mais ainda. O que nós propusemos hoje é de fazer um bate-papo, e aí nós vamos começar quase que gravar um programa para falar sobre esses momentos. Então, nós convidamos, eu não sei qual que seria a ordem legal, mas nós convidamos o nosso Padre Marinoni, nosso reitor, magnífico reitor, para vir para a gente, e juntamente e também convidamos, é claro, um inspetor, certo? Nosso, que já foi reitor aqui, Padre Ricardo, que venha aqui. Aí. É com a mão gelada? Ele falou que eu estou com a mão gelada. Então, né, o que nós queremos aqui, digamos aí, é contar essa história. A gente não copiou, né, Padre Marinoni, de jeito nenhum do Fábio Porchat, que história é essa, né? Não é uma cópia, não. É quase, né? Então, nós queremos, primeiro, comentar que temos 2 livros sensacionais. Esse livro aqui já é um pouco mais antigo e conta a história dos salesianos aqui no Centro-Oeste. É sensacional esse livro, certo? Tem poucos, né, João Pedro? Tem muito pouco desse livro, né? E esse também é um outro livro, muito legal, certo? Que é mais recente. Josemar Campos Maciel, tem o Braz aqui, tem várias pessoas que escreveram, né, Padre Marinoni? Eu vou te interromper. Então pode interromper. Esqueceu 2 volumes desse tamanho cada um deles, escrito pelo Padre Afonso. Editados pela UCDB, que falam justamente da história dos 130 anos, até os dias de hoje, quase. Isso. Mas eu tenho que falar, não quis tem que ser daqui a pouco na fala, aí o senhor vai falar isso aí bastante, tá? Então, o que nós estamos falando é que nós temos uma história, né, Padre Ricardo, que está escrita, que é só a gente dar uma olhadinha na biblioteca, certo? Nós temos esse material que fala, que está registrado, certo, dos salesianos, tá? E aí, Padre Ricardo, a gente quer começar com o senhor, né? Fala para a gente, padre, o que é inspetoria? Porque para nós, né, inspetoria parece uma coisa de inspeção, né? Alguma coisa nesse sentido. O que é a inspetoria, certo? Porque nós somos uma inspetoria, né, aqui. Como é que é essa organização dos salesianos e essa denominação inspetoria? Bom, primeiramente, boa noite. É sempre bom estar com os nossos educadores, os nossos mestres e retornar a essa casa, né? Cumprimento o Padre Marinoni, a pessoa dele, os demais pró-reitores, também o professor Roberto, que intermedia esse diálogo, né? E fiquei muito contente ao receber esse convite de partilhar um pouco da nossa história e recordar que nós fazemos parte desta história, seja sendo educador, exercendo a docência, o nosso profissionalismo nessa instituição, seja também muitos ex-alunos dos nossos colégios, ou paroquianos, ou mesmo egressos, seja da antiga FUCMAT, seja da atual UCDB. Inspetoria é um nome bastante curioso, sim, e depois eu vou chegar ao porquê
né, desse nome, que não é tão comum. Basta ver que outras ordens religiosas chamam de província e não de inspetoria. Inspetoria é uma circunscrição geográfica na qual está inserida uma certa quantidade de presenças salesianas, né? Vou fazer uma comparação e vocês vão entender, já entenderam, né? A definição. É como se fosse uma diocese. A diocese é uma determinada circunscrição geográfica na qual compreende cidades e automaticamente as suas respectivas paróquias e assim por diante. Então, quando uma certa circunscrição geográfica, com a presença de casas salesianas, essa circunscrição consegue ser autônoma, ou seja, tem a sua independência humana, numericamente, de pessoas para levar adiante essa inspetoria, e também financeira, se dá o nome de inspetoria. Quando ainda ela depende do governo central, da congregação, se chama visitadoria. Por exemplo, a presença salesiana em Moçambique. Lá tem um inspetor, se chama inspetor, mesmo não sendo uma inspetoria, mas ela é composta de um número bastante reduzida de salesianos e também financeiramente não é sustentável. Então se chama visitadoria. Quando os salesianos vão abrir uma nova missão e lá vai um grupo de salesianos designado pelos superiores, se chama delegação. Dou um exemplo. Agora os salesianos estão retomando a presença na Tunísia, né? Inclusive tem uma chamada em toda a congregação para que quem se sentir incentivado possa compor essa delegação. Precisa saber um pouco de francês e também, né, um pouco de árabe para essa missão, né? Então, quem quiser fazer essa experiência, sinta-se convidado. Quando Dom Bosco ele funda a sua congregação, em 1859, ele começa então a rascunhar como que vai ser a organização de uma inspetoria, né? Na cabeça de Dom Bosco seria província, provincial, todos os nomes que eram dados já a outras ordens. Entretanto, quando Dom Bosco funda a congregação e depois ela é aprovada canonicamente em 1869, 10 anos depois da sua fundação, a igreja passava por alguns momentos conturbados. Quem era o Papa à época? O Papa Pio IX, né, que ficou mais de 30 anos como Papa, né, no século XIX. Então, disseram assim para Dom Bosco: Dom Bosco, ao invés de você colocar província, você colocar guardião de casa, como as outras ordens religiosas faz, coloca nome civil. Coloca nome, o responsável de uma província, que vai chamar inspetoria, coloca inspetor. O diretor de uma presença salesiana não coloca guardião, coloca diretor, como é na escola. O responsável da economia não coloca o nome religioso, coloca prefeito. E assim foi, né? Justamente para que pudesse ter essa interface, esse diálogo com o poder civil. Então, por isso que daí que vem o nome. E as pessoas acham estranho até hoje. O senhor que é o provincial, de qual província o senhor é? Quando a gente fala, né, às vezes em algum meio eclesiástico, inspetor ou mesmo inspetoria, o pessoal, por vezes, muito ligados à igreja, não entende muito bem, mas a gente tenta traduzir. Inspetoria como se fosse uma província. O inspetor como se fosse um provincial. Aí eles entendem. Então, por isso que nós chamamos inspetoria e por isso que se chama inspetor e um pouquinho da história de onde que vem esse nome. Aqui, na inspetoria de Mato Grosso, que pega Mato Grosso do Sul e Lins para cá, oeste de São Paulo.
né? Maria Santo Afonso E Maria de Ligório. como? Inspetoria de Campo Grande, Santo Afonso Maria de Ligório. E o nome, digamos assim, que está no estatuto é Missão Salesiana de Mato Grosso. Quantas confusões. Um dos sonhos de Dom Bosco, certo, sempre foi a vinda dos missionários para o Brasil, né? Até há um desejo dele, até como missionário, né, também ser missionário. Tem muito isso, né? Brasília, por exemplo, né, foi construída nos paralelos de um sonho de Dom Bosco. Esse sonho de Dom Bosco ele começa a se concretizar, né, ainda em vida de Dom Bosco, né? O que nós temos de concreto, tanto nessa questão dos sonhos, dos paralelos e dessa história toda de Dom Bosco no Brasil? Padre Marinoni morou em Brasília, então ele vai falar. Tá bom. Bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Padre Ricardo, embora já estejamos aqui há 1 hora. Quero cumprimentar não só o Padre Ricardo, os pró-reitores, a pró-reitora e a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Ilustre professor Roberto, Dom Bosco, ao longo da vida, teve 5 sonhos missionários. 5. Eu vou falar do primeiro, o ano em que aconteceu, e até vou dizer talvez por que Dom Bosco tivesse esse sonho. Ele sempre quis ser missionário. Quem fez o curso de salesianidade, talvez se lembre disso. Ele queria porque queria ir para as missões da África. Bom, primeiro sonho de Dom Bosco, primeiro sonho missionário, 1872. 1872. Ele viu muitas terras, muitas populações indígenas, isso e aquilo. E no sonho ele achava que aquelas terras que ele estava vendo eram a Etiópia. Mais tarde, ele teve a noção clara de que não era a Etiópia, mas a Patagônia. E aí se explica por que Dom Bosco mandou os primeiros salesianos, 1875, onde? Na Argentina. A finalidade era para atender aos imigrantes italianos. Mas depois é claro que aquilo, a ideia foi, os salesianos foram além. Um outro sonho importante que diz respeito ao Brasil foi no ano de 1883. Quando os salesianos chegaram ao Brasil, em Niterói, você sabe me dizer em que ano? 1883. E foi depois da chegada dos salesianos ao Brasil que Dom Bosco teve esse sonho. E nesse sonho, ele começa lá na Colômbia, acompanhado por um jovem, e essa viagem começa num trem. E essa viagem vai através das cordilheiras, vai andando. E Dom Bosco pergunta 1001 coisas para esse jovem. E esse jovem relembra a Dom Bosco o sonho dos 9 anos. Não explicitamente, mas tem um particular que eu gostaria de colocar, que é o seguinte: em um certo momento ele vê muitos animais, muitas... Mas como vou fazer tudo isso? Não se preocupe.
os seus salesianos vão transformar esses animais em cordeiros. E aí acontece o famoso, nesse sonho, eu vou até ler, eu trouxe, sabia que você ia perguntar isso, mas eu quero ler o que está nas memórias biográficas e o que Dom Bosco falou, porque é muito significativo, sobretudo para a nossa inspetoria eu falei inspetoria, é isso mesmo, para a nossa inspetoria de Campo Grande. Abre para mim aqui e me entrega uma folha que está aí, uma folha solta que está. Gente, Dom Bosco era demais. É por isso que essas folhas, é isso daqui. Olhem só, e vou chegar até Brasília, viu? Não se preocupe. Vou chegar lá. Olhem só o que ele diz. Eu estou sem, mas vai assim mesmo, de longe dá para ler. Como chegaremos a levar tantos povos ao rebanho de Cristo? Padre Ricardo, sabe que respondeu o jovem para ele? Com suor e sangue. E a nossa inspetoria, vocês viram aí? 4 mártires. Padre Tanuber, se não me falha a memória, 1920. 19 e 20. O padre Fuchs e Sacelotti, os padres Fuchs e Sacelotti. O padre Ricardo esteve no famoso barranco, como é que se chama aquele barranco? Dos padres, onde os 2 padres foram martirizados, foram mortos pelos índios Chavante. Isso no ano de 1934. E depois tivemos, em 1976, o martírio, a morte do padre Rodolfo Lunkenbein, que foi meu colega, e do índio Simão Bororo. Então vejam, com suor e sangue. E nesse sonho, Dom Bosco viu o rio, identificou o rio Uruguai, o rio Paraná. Ele dá um nome, vocês podem, bem, lógico, se não me falha a memória, é no 17º volume. É isso mesmo. E onde está Brasília? Onde estão os famosos, como se diz, paralelos de que fala Dom Bosco? Eu disse que Dom Bosco fez uma viagem de trem. Sonhou a noite inteira. É o sonho mais longo que ele teve, esse do Brasil. Muito bem. A viagem de trem começou num lugar e termina no mesmo lugar. E ao terminar a viagem, finalmente percebo que o trem vai se aproximando do mesmo lugar onde partiu. O jovem pegou um mapa no qual estava desenhada com exatidão toda a América do Sul e me disse: quer ver a viagem que o Senhor fez? Aqui está representado tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será nestas regiões. Dom Bosco contou o sonho e eu trouxe isso porque isso é muito importante mesmo. Dom Bosco terminou a narração do sonho que ele fez com essas palavras. Preste atenção que vale para cada um de nós, para vocês, professores e professoras. Com a doçura de São Francisco de Sales, os salesianos levarão Jesus Cristo para as populações da América. Nas cadeias dos Andes, entre os graus, como está escrito nas memórias biográficas, 10 e 20, há muitas minas de chumbo, ouro e coisas ainda mais preciosas. No dia 21 de abril de 1960, foi inaugurada no Brasil
a nova capital, Brasília. Esta cidade nasceu sob a égide e a proteção de Dom Bosco. Primeira construção de alvenaria em Brasília, a Ermida Dom Bosco, no Lago Paranoá. Quem não acredita pode ir lá e vai ver. 1957. Os salesianos estavam presentes em Brasília em 1956, cuidando na maior parte, todos nordestinos que foram numa cidade hoje chamada Nova... sei lá onde tem os salesianos, agora não vê o nome, mas vai vir, não tem problema. E Nova Bandeirante, é isso mesmo, onde tem a paróquia salesiana. E se vocês forem em Núcleo Bandeirante, vocês vão ver lá 98% da população é descendente de nordestino, que trabalharam na construção da cidade. Mas onde que está a questão dos paralelos? Já falou aqui. Brasília se encontra exatamente entre os graus de latitude 15 e 20. E foi construído artificialmente um lago para a fertilização do terreno e embelezamento da região. E todo ano, no Lago Paranoá, há uma procissão, digamos assim, ao longo do lago para homenagear Dom Bosco. Dom Bosco é copatrono de Brasília, juntamente com Nossa Senhora Aparecida. Então, para o pessoal, mas é verdade isso? É verdade, sim. É verdade. Termino, porque falei, o último sonho de Dom Bosco, que também é importante, eu quero que vocês, chegando em casa, vocês façam isso. O último sonho de Dom Bosco foi 2 anos antes de morrer. Que ano que foi, portanto, me respondam, senão vou reprovar todo mundo em salesianidade. Padre Rafael que vai responder essa. 1886. E Dom Bosco fez esse sonho, ele estava na cidade de Barcelona. E ele sonhou o seguinte, com a cidade de Valparaíso, tá? E a cidade de Pequim. Chegando em casa, vocês peguem o mapa mundo e tracem de Valparaíso até Pequim. Vai passar nesses paralelos aí e vai passar também em cima da África. E no sonho, Dom Bosco ficou muito impressionado com a África. Mas como é possível? Os salesianos estão presentes na África. Então, Dom Bosco teve... Falei 5, né? 5 sonhos. Primeiro, 1872, último, 1886. Desculpe se foi longo demais. Não, que isso. Mas eu acho que é isso que é importante, né? A presença dos salesianos aqui é um sonho de Dom Bosco que foi concretizado, certo? E isso que é a nossa fala aqui, né? De 130 anos, né, Padre Ricardo? E foi conturbado essa vinda dos salesianos para cá, né? Começa na inspetoria de Uruguai. O senhor podia contar um pouquinho para a gente sobre isso? O Brasil começa a aproximar-se, a simpatizar-se pela obra de Dom Bosco por ocasião do Concílio Vaticano I, 1869, 1870. Há na Itália um grande grupo de bispos do mundo todo para o concílio, entre os quais brasileiros. E lá se ouve falar muito de Dom Bosco. Então, muitos bispos, participando desse concílio, vão a Turim para conhecer Valdoco, para conhecer a obra de Dom Bosco. Lado bom, mas começou uma fila de pedidos, né, para o mundo todo e também para o Brasil. Queremos os salesianos no Brasil.
E claro que a primeira expedição, como o padre Marinoni se recordou, vamos celebrar 150 anos ano que vem. Primeiro grupo que vai para a Argentina, 1875. Um ano depois, chega a segunda expedição no Uruguai, né? Em 1876. E chegando no Uruguai, há um grande líder que nós não podemos jamais esquecer. Ele que esteve à frente, capitaneou, liderou a vinda dos primeiros salesianos ao Mato Grosso, que foi Dom Luiz Lasanha. Dom Luiz Lasanha, ele tem um diálogo com Dom Bosco em 1881, e nesse diálogo ele diz e convence Dom Bosco, né, a criar praticamente uma separação dos salesianos na América. Um grupo ficava ligado à Argentina, à Patagônia, o outro grupo então ligado ao Uruguai, com a possibilidade de fazer um estudo no Brasil. Basta ver que haviam pedidos no Brasil. Então Dom Lasanha foi dar uma volta com o núncio apostólico, porque já tinha o pedido do bispo do Rio de Janeiro, já havia pedido do bispo de Belém do Pará. E justamente Dom Lasanha, ele vai fazer esse percurso visitando o litoral brasileiro. Ele levou mais de 3 dias de Montevidéu até o Rio de Janeiro, margeando a costa brasileira. Depois, não sei quanto, mas com certeza foram mais de 3 dias do Rio de Janeiro até Belém do Pará, né, margeando a costa brasileira. Aí surgiu a ideia de atender também o pedido de Dom Carlos d'Amour, que era o bispo de Cuiabá. E Dom Carlos d'Amour insistiu muito, seja com Dom Lasanha, seja com Dom Bosco, para a ida dos salesianos a Cuiabá. E claro que haviam muitos pedidos, né? De imediato não foi atendido Dom Carlos d'Amour, no começo da vinda dos salesianos para o Brasil, mas a primeira expedição então de salesianos chega em 1883, né, no dia 14 de julho, em Niterói, né, em Niterói. Mas Dom Carlos d'Amour não desistiu. Por quê? Porque quando houve essa possibilidade de explorar o Brasil, Cuiabá foi visto como lugar estratégico. O lugar estratégico entre outras presenças salesianas que já estavam no Equador, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, que estavam sendo explorados também. Então, o oeste do Brasil ficaria um lugar estratégico, muito melhor do que no Pará, né? Exato. E depois também toda a questão fluvial e assim por diante. Então, os salesianos não vieram para cá assim que os salesianos chegaram em Niterói, mas vieram então 11 anos depois, quando o grupo chefiado por Dom Lasanha sai, né, da Vila Colón, que era praticamente a presença mãe dessa segunda expedição dos salesianos na América, e sobem, né, o Rio da Prata, depois o Rio Paraguai, o Rio, né, Cuiabá, e depois chegaram então no dia 18 de julho, né, de 1894, né, em Cuiabá. Então esse é um pouco o itinerário, esse é um pouco a história, né? Claro que Dom Carlos d'Amour, ele ficou um pouco chateado dos salesianos irem para outras localidades e lá não, mas ele não desistiu, né? Ele não desistiu. Há cartas, né, registradas por ele dizendo: aqui na nossa região tem muita riqueza, diamante, ouro, mas tem uma pobreza espiritual imensa. Precisamos muito dos salesianos, né? E tanto é que ele vai se encontrar também com Dom Bosco, insiste, etc. Mas depois chega uma ordem de Roma, já com o sucessor de Dom Bosco, né, Dom Rua, dizendo: nós não temos gente para enviar. Mas ele continua insistindo e 11 anos depois concretiza a chegada dos salesianos nessa parte.
passando por Corumbá, nós sabemos, né, que é esse trajeto, né, vem do Uruguai, Corumbá, né, subindo o Rio Paraguai. Os corumbaenses reivindicam que lá é o primeiro. O grupo pernoitou lá uma noite, né? Mas começaram em Corumbá 5 anos depois. Certo. É isso, Padre Marinoni? Fala alguma coisa sobre essa... Tá certinho? Tá certo. Meu chefe. A educação para Dom Bosco e para os salesianos, né, para vocês salesianos, tem uma grande importância. É impossível nós falarmos da educação em Mato Grosso do Sul, sem falar da presença dos salesianos, né? Eu creio que é claro isso, né, para a gente. Como é que ocorreu aqui no Brasil, mas principalmente aqui na nossa região, essa presença dos salesianos na educação? Bom, posso... É claro que quando os salesianos chegaram em Cuiabá, a primeira atividade deles foi na paróquia São Gonçalo. Mas a intenção era ir até alcançar os índios Bororo, na época. E isso aconteceu um ano depois, em 1895, quando já com a presença das irmãs no Rio São Lourenço, Teresa Cristina. Bom, mas como então os salesianos se preocuparam? Lógico que se a gente for olhar o que Dom Bosco fazia no oratório, lá em Valdoco, trabalho para aqueles jovens que viviam nas ruas e que vinham de outras cidades. Dom Bosco se preocupava com o trabalho, oferecer trabalho e arrumar trabalho para que não ficassem ociosos nas ruas. E, em segundo lugar, o ensino. As escolas profissionais e as escolas noturnas começam com Dom Bosco. E é claro que quando os salesianos chegaram, tanto na Argentina como no Uruguai, e como aqui especificamente estamos falando agora da nossa província, da nossa inspetoria, inicialmente os salesianos começam com o oratório festivo. Dom Lasagna ficou uns 20 dias em Cuiabá, conversando com as autoridades e tudo mais. E só mais tarde que começou o liceu, era chamado Liceu de Artes e Ofícios São Gonçalo. É interessante notar que, no início, os provinciais, os inspetores como ele, Dom Malan, depois teve, o que sucedeu Dom Malan, que ficou pouco tempo, o Massa, Pedro Massa, e depois do Massa teve o senhor, mas vou chegar. Dallavia, a preocupação com as escolas começa com o inspetor Dallavia, que veio de São Paulo. E lá em São Paulo ele já estava cuidando de uma escola, um colégio. E ele então começa com essa preocupação. Em 39, Dom Lustosa emprestou dinheiro para os salesianos para comprarem o antigo ginásio Pestalozzi, que começou em 40 a funcionar. Sabe o que é hoje o Colégio Pestalozzi? O Colégio Pestalozzi iniciou em Aquidauana. Vieram para Campo Grande, Dom Lustosa emprestou dinheiro e foi comprado o Colégio Pestalozzi. E em 40 começou a funcionar, e depois em 50, onde está hoje o Colégio Dom Bosco. Aí que começou realmente. Mais tarde,
sobretudo com o padre Carletti, que foi um grande inspetor. Ele começa em 32, é isso mesmo, depois do Dalla Via. É que o padre Carletti começa também a ir para como se diz, não só aqui Campo Grande, mas Três Lagoas, depois vai para a cidade de Lins, de Araçatuba, de Tupã e assim por diante. Então, o embrião de tudo é realmente, sim, o colégio, o liceu, ou hoje o colégio salesiano de Cuiabá, São Gonçalo de Cuiabá. Mas vejam que a preocupação deles com as escolas, deles que digo, dos salesianos aqui em Mato Grosso, no então Mato Grosso e depois Mato Grosso do Sul, foi a partir dos anos 30. Antes, paróquias. Imaginem vocês que já no final do século e no início do século XX, vinham de Cuiabá para atender, já tinha também fundado Corumbá, sabe até onde? Maracaju, Ponta Porã, todas essas cidades. Imagine um pouco, os salesianos inicialmente se começaram com a paróquia, com os indígenas, mas a grande preocupação deles era realmente as paróquias. Aqui em Campo Grande, eles chegaram para valer, como a gente fala. O Hipólito Chauvelão, eu conheci, deixou escrito, vários escritos. O Solari, que foi um grande missionário, e tudo era feito de que maneira? Através dos rios e no lombo de burros. E quando não dava, a pé. Então a grande preocupação dos salesianos, a grande atividade deles foram as paróquias. Repito, de Cuiabá até Ponta Porã, de Corumbá até Maracaju, toda essa região. E foi a partir dos anos 30 que começaram realmente as escolas. Tá certo. Tem até uma história de uma vinda dos salesianos para cá, passeando aqui para a região de Maracaju, e aí eles vão dormir, aí quando acorda cedo, já roubaram os cavalos dele, roubaram as mulas, tudo e foram embora. Mais para frente um pouquinho. É o fim da picada. Padre Ricardo, além do Dom Lasanha, quem mais nós poderíamos falar de nomes desse momento? Dom Lasanha, ele foi feito bispo para os índios do Brasil, né? Infelizmente, no ano subsequente à primeira presença salesiana aqui nas nossas terras, infelizmente, num acidente ferroviário, ele veio a falecer. Mas, juntamente com ele, Dom Antônio Malan, que depois foi também o nosso grande e primeiro inspetor, que também depois foi feito bispo, e também capitaneou e liderou esse grupo, Eu acredito que esses dois são os maiores. Tá. Ô Joilson, passa para nós. Acho que tem umas fotos ali, depois dá uma olhadinha, são fotos bastante importantes, certo? Mais alguns, aqui o Dom Lasanha, Mais uma, próximo, Dom Malan, Eu coloquei, não sei se podia colocar, eu coloquei Dom Aquino também. Aí, importante, Dom Aquino, grandes nomes. Eu só pus os três. Dom Aquino. Não, então, é interessantíssimo. Esse particular talvez vocês não conheçam. Quem escreve isso é o padre Corazza nesse livro aí, mas o padre Corazza pegou as memórias de um outro padre, que é o primeiro padre cuiabano salesiano, Padre Luiz Zeferino. Eu conheci esse padre em 1962. Ele estava em Meruri, ele faleceu no ano de 1963 lá em Meruri. Pois bem, o padre Zeferino diz que um menino de 9 anos, ele estava junto também, esse Zeferino, juntamente com o Viriato. O Viriato foi o primeiro irmão coadjutor
salesiano da inspetoria, era um baixinho, mas tremendo, nossa, gostava de brincadeira, faleceu em 67, conheci em Cuiabá. Bom, Dom Aquino estava naquele grupo, 9 anos. Ele foi beijar a mão de Dom Lasanha e disse assim: nossa, o bispo tem a mão gorda. Mas sabem por quê? Pelas picadas dos pernilongos, porque vieram dias e noites navegando. É interessante, Padre Marinoni, no relato, né, desses missionários, sobretudo nos relatos de Dom Lasanha, mas na verdade seu grande secretário, Padre João Bálzula, ele descreve que os insetos tinham dentes à época, porque era um terror suportar tamanha investida. Mais ou menos que nem as baratas de Corumbá, os baratões de Corumbá. Os baratões de Corumbá, né? Que também não pode falar, tem algum corumbaense aí, né? Daqui a pouco. Ó, Padre Ricardo, se tudo começou lá em Cuiabá, né? Cuiabá, os corumbaenses querem pegar um pouquinho para eles, mas ali que começou em Cuiabá. Antes ainda da história da divisão do Estado, antes não se falava ainda, por que vem para cá a sede da inspetoria, para Campo Grande? Por uma questão estratégica e geográfica. Padre Marinoni disse, a partir de 1930, começa a pujança e o desenvolvimento das obras salesianas nesta região. Esse ano os salesianos estão completando 100 anos da presença aqui em Campo Grande, 1924. Em 1926, os salesianos assumem a paróquia Santo Antônio, né? Atual catedral. E depois, em 1930, justamente começa o Padre Cripa em 25, e depois de 30 começa aí o colégio, né? O ginásio, chamado Ginásio Dom Bosco. Também em 1924 começa a presença salesiana em Três Lagoas, que está completando também 100 anos. Então, temos a presença desses dois locais. Os salesianos já estão também em Ponta Porã, né, na década de 20, final da década de 20. E os salesianos, a sede da missão salesiana muda para Campo Grande, vinda de Cuiabá, em 1947. Por quê? Porque na década de 40 temos já o início da presença salesiana no oeste de São Paulo. Então Campo Grande fica muito mais próximo, muito mais estratégico. Em 1942 temos o início da presença salesiana em Lins, em 1944 em Tupã, e no final da década de 40, começo do século 50, Araçatuba e Lucélia. Então são 4 presenças no oeste de São Paulo. O que está acontecendo no oeste de São Paulo? A cafeicultura. O café é muito forte, né? Então os salesianos é chamado ali também, né? Sobretudo o início, Padre Marinoni, que não podemos esquecer dos internatos, né? Os internatos. As famílias confiam aos salesianos que eles acolham os seus filhos, né? Para a educação, para a evangelização, etc. Porque muitas vezes na localidade onde eles estavam, as famílias no meio rural não tinham condição de oferecer um bom estudo, uma boa, né, educação civil e assim por diante. Então os internatos entram muito forte aí, né, em várias localidades, aqui em Campo Grande, em Cuiabá, depois e também no estado de São Paulo. Então Campo Grande se torna estratégico. Em 1947 vem a sede de Cuiabá para Campo Grande no Colégio Dom Bosco. E em 1976, antes da criação do estado do Mato Grosso do Sul, então a sede é mudada para a rua João Cripa, no cruzamento com a rua Rio Branco, onde atualmente se encontra até hoje. Visionários, né? Dividimos. Campo Grande ficou capital para o salesiano antes de ficar capital política do estado, né? Eu conheci o Padre Marinoni jogando bola em Araçatuba. Ele amarrava a batina nas pernas assim para jogar bola, e a gente ia, eu era do oratório, né? Eu jogava bola, era bom na bola ele,
Agarra a bola amarrando a batina assim para poder correr. Ele. Padre Marinoni. Padre Marinoni, conta para nós que história é essa de polícia baixar lá no colégio por causa de um enterro, de um velório que fizeram e não podia. Como é que vocês vão enterrar a gente lá no colégio? É interessante isso. Esse padre Zeferino era uma coisa... Ele contava a história. Eu me lembro a figura dele lá em Meruri. Nossa, contava cada história que... Nec nominetur in vobis, diriam os latinos. Os padres aí entenderam, né? Nec nominetur in vobis. Não se fale isso entre vocês. Eu não vou falar, por respeito. Vai falar sim. Mas eu vou falar do... Eles enterraram alguém no colégio, cara. Olha só que absurdo. Vou falar do enterro. Tá desse padre. Bom, esse padre é interessante. Ele conta o seguinte, que ele, quando chegou em casa... Naquele dia 18 de junho, ele falou para os pais, eu vi os padres de perto. Um deles está com a orelha menor do que a outra. Aí depois falou, e tem um irmão coadjutor que tem um nariz comprido demais. Ele escreve, levei uma tremenda surra e fui para a cama sem janta. Bom, essa é uma história. Mas ele conta também a questão de um enterro. Lá no colégio ou na paróquia, não se sabe bem, tinha uma jacutinga. Sabe o que é jacutinga? É um pássaro bonito. E essa jacutinga ficou xodó da criançada, da meninada. Só que numa manhã, a jacutinga apareceu sem vida lá nos pátios. Foi aquela choradeira, foi aquela tristeza que vocês nem imaginam. Mas sabe como que é criança, né? Ou adolescente? Vamos enterrar essa bendita jacutinga. Mas para enterrar precisa fazer um funeral. Vocês não acham? Vou enterrar sem fazer funeral? Então, o que eles fizeram? Foram na sacristia, roubaram umas coisas lá, pegaram umas velas e arrumaram um lugar, colocaram uma caixa de sapato, enfeitaram a caixa de sapato, colocaram a coitada da jacutinga lá dentro, uma porção de velas e diz... Aí no livro, eu lembro bem, o padre Luiz Zeferino, eu era encarregado de bater o sino. E sabe o que era o sino? 2 enxadas. Ele pegava as 2 enxadas e batia o sino. Bom, ficaram o dia inteiro nesse funeral. E à tardezinha enterraram a tal de jacutinga. Tudo bem. Coisa de criança, de adolescente, de jovem. Só que a história não acabou aí. No dia seguinte, apresentou-se lá no colégio o delegado de polícia com 2 soldadinhos, 2 guardas. Quem é o responsável desse colégio? Aí, Dom Malan, o padre Malan. Aí, é o senhor que é o responsável? Sim, sou eu. O senhor é estrangeiro? Sim, vim da... Ah, é? O senhor sabe que nós viemos aqui para fazer uma investigação? Mas o que aconteceu? Talvez no seu país seja possível, mas aqui no nosso país não. Ontem foi enterrado o menino. Isso é crime. A criançada já estava ao redor e caiu naquela gargalhada que vocês nem imaginam. E o delegado, o que é isso? E aí a criançada falou, delegado, foi a jacutinga, foi um animalzinho, não um menino que nós enterramos.
Foi um animalzinho. E aí, é claro, o delegado pediu desculpas e se mandou, foi embora. Imagina. Mas vejam o que essa criançada é capaz de aprontar. Mas, padre Marinoni, mas sabe por que fizeram isso? Porque não tinha mídia social. Porque se tivesse a mídia, por exemplo, Joilson, passa para a gente aqui. Aqui, olha, por exemplo, se tivesse... Isso aqui, olha, eu não sei se vocês estão vendo, é um padre salesiano, certo? Estão vendo, um padre... Aquele ali eu conheço, esse aqui também eu conheço, né, padre? Você conhece essas fotos? Eu vou aproveitar. Posso falar? Desculpa. Mas aí você vai estragar a minha Amanhã é dia 25 de julho, não é? É. Eu fui ordenado no dia 25 de julho de 1970 na igreja, na época, como se diz, era a Catedral São José, aqui em Campo Grande, juntamente com o Padre Benito. Comemoramos o ano que vem, vai ter festa amanhã. Aí, ó. Tá? Padre Marinoni vai pagar cerveja amanhã. Tá? Dom Antônio Barbosa. Dom Antônio, o senhor vai pagar cerveja amanhã para nós. Esse Dom Antônio Barbosa, aquele acho que não lembro o que é. Será que o padre... Então isso aqui, gente, olha só. É um padre salesiano. Isso, o pessoal acho que não sabia diferenciar uma coisa da outra. A segunda foto, por favor. A segunda, são crianças, adolescentes, certo? Para diferenciar bem. Então vocês viram, a primeira foto é um padre salesiano. A segunda foto são crianças daquela época, adolescente. Agora coloca a Jacutinga, por favor, Wilson. Não, caramba! Não essa! A outra, a ave, caramba! Aí! Essa aqui é uma Jacutinga, tá certo? Eles não sabiam, então, essa diferença. A outra foto, para a gente ver certinho, ó. Um padre... criança e Jacutinga, pai. Se tivesse a mídia social, eles saberiam que tinha enterrado era uma Jacutinga, né? Não era uma pessoa. Essa foto aí foi tirada no ano de 1960, no mês de outubro, dia 7 de outubro de 1960, no porto de Gênova. No dia que eu embarquei. Essa é a foto do padre Marinoni embarcando da Itália para cá. Meu Deus, era simpático naquela época. Então, aí, para mostrar para o pessoal a diferença. Estou vendo que o senhor está assistindo muita novela, hein? Joilson, se eu for mandado embora, é culpa sua. Tá? Eu acho que outra história bastante interessante e muito emocionante, Padre Ricardo, vai ser a presença, né, do Papa João Paulo II numa casa salesiana aqui em Campo Grande, né? Acho que foi emocionante esse momento. O que o senhor poderia falar para a gente sobre isso? Bem, talvez o padre Marinoni tenha mais propriedade, mas estive na missa campal que teve lá, né, no antigo aeroporto, hoje Praça do Papa, e na condição de aspirante à vida salesiana, nós fomos convidados a participar, ajudando na celebração lá. O Papa chegou aqui em Campo Grande, olhando um pouquinho a história, no dia 16 de outubro de 1991, vindo de Cuiabá. Ele chegou aqui vermelhinho, né? Porque imagina, depois de ter presidido uma Eucaristia lá, né? Ele veio aqui em Campo Grande. E aquele dia era um dia muito especial. Poucas pessoas sabem disso. Porque era o dia que ele estava completando 13 anos do início do seu pontificado, que foi 16 de outubro de 1978. Então ele já havia presidido uma Eucaristia lá em Cuiabá, pega o avião, vem para cá, desembarca aqui na base aérea, e assim que ele chegou na casa salesiana, ali na sede nossa, ele pediu para presidir uma Eucaristia, só ele. Ele queria agradecer a Deus o seu 13º ano de pontificado, né? E lá, na nossa capelinha da nossa casa inspetorial, tem lá uma placa recordando essa Eucaristia que ele rezou sozinho, né? Então, isso é muito interessante. Outra coisa que é muito interessante é que ele apreciou uma fruta
que é própria do nosso clima tropical, né, do nosso bioma, apreciado por muito e também detestada por tantos outros, que é a jaca, né, a jaca. O Papa, né, viu que era uma fruta diferente, espinhuda, etc. E ele foi experimentar essa tal da jaca na refeição que ele fez lá na nossa casa. E ele gostou da tal da jaca. E ele não só gostou, como ele pediu que providenciasse mais jaca para ele, né? Não só para comer, porque não tinha mais espaço, né? Mas colocou-se então numa vasilha alguns caroços de jaca e ele levou para a próxima parada dele, né? Tanto que ele gostou de jaca. É isso, Padre Marinoni? Não, isso é uma coisa interessante que o Padre Falco contava. Ele, uma oportunidade, ele foi levado porque aí funcionava o museu Dom Bosco, né? Museu do Índio ainda era. De manhã cedo, antes das 7, ele desceu, tem lá o quarto do Papa, né? Ele desceu, encontrou o Padre Falco e falou assim: escuta, vamos visitar o museu, porque ontem tinha tanta gente, então eu quero visitar só eu, o senhor poderia me acompanhar? E ele foi visitar, logo cedinho, foi visitar sozinho o museu. Vocês podem ver, tem umas fotos lá, e deixou uma dedicatória também. Desse particular, o Padre Falco, interessante para vocês verem Porque simplicidade. não estava previsto essa visita ao museu, não é? Sim, mas não estava. Não estava. Não. Ele foi porque... Sim, ele quis. Mostraram no dia anterior, falaram do museu e tudo, mas com todo aquele mundaréu de gente, ele falou, não, eu quero ver. Ele quis sozinho, ele e o Padre Falco. Exato. O Padre Falco se orgulhava disso, e com razão, né? Imagina, né? Acompanhar, né, o Papa João Paulo II, né, numa visita e ao mesmo tempo, né, naquela casa que nós vamos lá, aqui esteve João Paulo II. Isso deve ser muito importante. Nós estamos chegando no fim. Padre Marinoni, não, mas tem que falar tudo. Padre Marinoni, fala para a gente um pouquinho como é que vai dar então esse processo. Já começamos em vários momentos, o nosso pró-reitor comentou um pouquinho, de chegar à Universidade Católica Dom Bosco. Como é que foi? Como é que foi esse caminhar, certo, aqui? Vou ser breve, porque a história é longa. Começa realmente em 1961, aliás, já antes, quando o Padre Félix estava em Goiânia, porque também Goiânia, a gente esqueceu de falar, mas os salesianos, a inspetoria de Campo Grande, pegava a cidade de Silvânia, que era uma escola agrícola, e Goiânia. O Padre Pian, depois que veio para ser o primeiro diretor do Colégio Dom Bosco. Padre Pian, grande, digamos assim, incentivador das vocações salesianas. Bom, o Padre Félix era um intelectual. A história do Padre Félix é muito interessante. Ele foi estudar na Gregoriana, depois devia voltar para Mato Grosso. Estourou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Aí ele foi para Portugal, ficou durante o período todo da guerra lá, lecionando, e naquela época é tudo em latim, e depois que ele veio para o Brasil. Era um intelectual, muito bem. Ele, juntamente com o Padre Ângelo, sonharam sempre a questão do ensino superior. Mas o que levou o Padre Félix a se preocupar era o seguinte: os jovens iam estudar para o Rio de Janeiro e Londrina. Eram as duas cidades que eles escolhiam. São Paulo foi depois. E as jovens tinham que permanecer aqui em Campo Grande. Terminavam o ensino médio, o atual ensino médio, não tinha como continuar os estudos.
Uma segunda razão que levou o padre Félix a solicitar aos superiores a abertura do ensino superior, lá na Lagoa da Cruz, e eu cheguei em 60 e já estudava, tinha várias turmas antes de mim, a gente estudava aquilo que hoje seria o terceiro grau, a faculdade, mas os estudos não eram reconhecidos. E então uma das razões era: vamos abrir o ensino superior para atender a formação dos jovens salesianos com titulação para depois utilizarem nos colégios, e vamos dar oportunidade para que as jovens, as meninas, possam também elas se qualificarem profissionalmente, culturalmente. E foi isso que aconteceu. Se vocês olharem, qual foi o primeiro nome dado à primeira faculdade que foi aprovada em 1961? O Conselho Federal funcionava no Rio de Janeiro, Conselho Federal, o MEC, funcionava no Rio de Janeiro, e que começou em 62. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Dom Francisco Aquino Corrêa. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Muito bem. No ano de 1965, Dom Antônio Barbosa, preocupado, falou para os salesianos: abram a faculdade de Direito, porque tem gente que está querendo implantar direito aqui. E aí o que fez? Tinha um padre brasileiro, Padre Pedro Ferreira, goiano de nascimento, mas que tinha vindo aqui para cá, para Mato Grosso, na época Mato Grosso, doutor em Direito. E ele foi o primeiro diretor no ano de 1965. Em 67 e 68 abriram a FASEC, a Faculdade de Ciências Econômicas. No ano de 1976, o padre Penise e outros salesianos, puxa vida, já temos uma porção de faculdades, vamos tentar algo mais. Eles foram a Brasília, em 76 já era Brasília, e entraram com um estatuto chamado FUCMAT, que quer dizer, qual é a origem do nome FUCMAT? Faculdades? Não. No estatuto estava Federação Universitária Católica de Mato Grosso. Vejam se as letras, as iniciais correspondem ou não correspondem. Correspondem ou não correspondem? Federação Universitária Católica de Mato Grosso. O MEC, isto é, o antigo Conselho Federal de Educação, não aprovou. Era na W3 Norte que funcionava. E quantas vezes eu fui depois para a questão da universidade? Bom, e o Pedro Chaves, o Peró, companhia, bom, são coisas do passado. Mas aí, não dá para colocar a federação universitária, porque já pensava em universidade naquele tempo. Então ficou Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, certo? No ano, eu era provincial, era inspetor, surgiu a conversa de que se as faculdades isoladas não se unissem e não se tornassem universidade, corriam o risco de desaparecer. E aí então, eu era superior na época, pedi para o padre Sanches, que era diretor do Colégio Dom Bosco e diretor das Faculdades Unidas Católicas Dom Bosco, para que ele começasse a preparar um estudo, e ele preparou a chamada Carta Consulta. 3 professoras ajudaram, 3 assessoras.
e funcionava ao lado do Colégio Dom Bosco, na esquina, aí, em frente à Santa Casa, onde tem a farmácia, ao lado tem uma casa, né? E aí que funcionava, era o escritório dessas 3 professoras. Muito bem. Prepararam a carta consulta, que foi apresentada, a carta consulta foi aprovada, e aí foi nomeada a comissão, que durante 3 anos vinha aqui, foi depois, claro, uma comissão interna aqui das antigas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, com representantes de professores, representantes da comunidade, representantes dos acadêmicos, alguém da instituição, é claro. E aí que no dia, eu lembro, estava presente, no dia 4 de outubro de 1993, no Conselho Federal de Educação, na W3 Norte, à noite, por volta das 18, 19 horas, foi colocada em discussão a aprovação ou não da Universidade Católica Dom Bosco. Havia entre os conselheiros um que sempre votava contra, sempre. E ele estava sentado ao lado do reitor da Federal do Rio de Janeiro. É um físico, nomes, um senhor muito bom. E quando se tratou de votar, esse professor, esse conselheiro, saiu da sala porque não queria votar contra, mas também não queria votar. Eu lembro muito bem esse particular. Ele saiu da sala e a votação foi unânime. 4 de outubro. O que se festeja no dia 4 de outubro? São Francisco de Assis. No dia 27, que foi assinado o decreto como universidade. Mas a aprovação no Conselho Federal foi no dia 4. Só mais um particular. De manhã cedo, eu fui fazer uma visita ao presidente da comissão, que era também presidente do Conselho, e lá estava um fax quilométrico, de verdade. Ele me mostrou. Um aluno, um acadêmico, junto com outros acadêmicos, tinham mandado esse fax pedindo para não aprovar a transformação das faculdades em universidade. O motivo era simples, porque esse aluno, digamos assim, ele queria ser recebido por esse presidente aqui, e o presidente não deu muita atenção para ele, então falou, então eu vou fazer de tudo para que não seja aprovada. São particulares que vêm à mente da gente nesse momento. Mas essa é a história E o que é agora a UCDB é fruto de do trabalho, suor e muito trabalho de salesianos. Vou falar o nome de alguns, me permitem? Falei Padre Félix, Padre Ângelo, não podemos esquecer do Padre César Albisetti, a famosa enciclopédia Bororo, pelo amor de Deus, uma obra monumental, tá? Mas depois Campini, Padre Carlos del Torquio, Padre Dom Vartan, também foi, o Padre Arlindo, o Padre Walter, o Padre Jaime Venturelli, o Padre Sanches, o Padre Martínez, o Padre de brasileiro, tem muita gente, já falei do Padre Antônio Secundino. São todos nomes que construíram essa universidade. E a gente deve um reconhecimento, um merecimento muito grande para esse salesiano. Padre Morales, vivo ainda, muitos que vocês
o Arlindo, muitos de vocês devem ter conhecido. O Walter Bock, o Oswaldo Scott também, que foi pró-reitor, e assim vai. Muita gente mesmo, de peso e de valor. É isso aí. É a história. Fucumati, lembrem da Fucumati. Então, para encerrar então, gostaria de deixar que o senhor falasse algumas palavras. É um ano muito especial, né? Devido a essas comemorações dos 130 anos e também do centenário da presença salesiana aqui em Campo Grande. E eu sempre digo que para nós é um presente sermos herdeiros, né? É uma graça sermos herdeiros desse patrimônio cultural, espiritual, pedagógico, né? Carismático, que formou gerações e que chegou até nós também. E ao mesmo tempo essa responsabilidade que toca a nós, né? De levarmos adiante esta missão, né? E eu auguro realmente a cada um de vocês que, olhando para essa história, vejam com bons olhos e abracem justamente esta causa. Se hoje nós estamos aqui porque alguém acreditou em nós, né? Que alguém nos deu oportunidade, que alguém olhou um pouquinho mais adiante. Então eu agradeço, né, essa oportunidade, este convite, né? Temos ainda aí mais um semestre para celebrar, né, esta data, e que nos enche de orgulho, de otimismo, de esperança, e que possamos contribuir, assim como tantos salesianos desde Dom Bosco até os dias de hoje contribuíram com essa belíssima e reconhecida história, que possamos dar continuidade a tudo isso. E vamos. Padre Marinoni? Eu não podia esquecer de jeito nenhum o padre Jair Gonçalves e outros aí, mas tudo bem. Bom, gente, fiquei muito impressionado com aquilo que Dom Bosco falou ao contar esse sonho que ele teve, sonho missionário, no ano de 1883, quando ele fala com a mansidão de São Francisco de Sales que vocês vão conseguir realmente conquistar as almas e as pessoas. O legado que nos deixaram esses primeiros missionários é algo que nos deve fazer refletir. Essas palavras de Dom Bosco, suor e sangue, né, que se tornaram realidade aqui em Mato Grosso, devem nos fazer pensar da dedicação desses salesianos que doaram a própria vida, desses salesianos que ficavam dias e dias para percorrer essas distâncias enormes para levar a boa nova do Evangelho. Desses salesianos que foram empreendedores. Nós que achamos que somos, não, eles foram empreendedores. E se nós somos hoje o que somos, o devemos a eles. Então, para mim, celebrar os 130 anos significa celebrar a memória desses salesianos que nos precederam e que nos deixaram esses exemplos de dedicação, de entrega, de suor e sangue mesmo, no verdadeiro sentido da palavra. E, ao mesmo tempo, uma reflexão para todos nós, de que forma nós, de que maneira, como nós estamos levando adiante esse legado que eles nos deixaram. Será que verdadeiramente nós estamos nos empenhando como eles se empenharam? Ou estamos levando as coisas assim meio na... Não, gente, temos que nos entregar como eles se entregaram. E é claro, não posso terminar, eu falei antes, acho que numa gravação que me pediram aí, de improviso, esperança. A gente tem que esperar, acreditar,
Quantas dificuldades Dom Bosco não enfrentou? Quantas dificuldades esses primeiros salesianos não enfrentaram? Vou lembrar um particular. O diretor do Colégio Salesiano, hoje Colégio Salesiano de Cuiabá, no ano de 1932, ele largou o colégio e voltou para São Paulo porque não tinha comida, faltava comida. Ele não aguentou, ele saiu do colégio. Vejam que situações que eles enfrentaram e, no entanto, eles tiveram essa confiança. E Padre Carletti, quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi pedir salesianos. Vieram numa pancada quase 50 salesianos da Europa. E vinham jovens de 15, 16 anos. Imaginem vocês saírem da própria terra, jovens de 15, 16 anos, com esse sonho. Que o sonho de Dom Bosco, que foi o que moveu esses primeiros salesianos que vieram, de modo particular aqui em Mato Grosso, que o sonho deles seja o nosso sonho. Vamos continuar sonhando. Somos filhos de um fundador que sonhou, mas que dedicou e doou a própria vida para o bem da juventude. Que a gente continue com esse legado, que a gente continue a escrever essa história bonita. Hoje, não mais só dos salesianos, mas hoje, leigos e salesianos juntos, para que essa gloriosa missão salesiana de Mato Grosso possa realmente sempre dar uma resposta aos desafios que hoje encontramos nesse mundo. Não vamos desanimar, não. Vamos ter essa confiança, vamos acreditar, como Dom Bosco acreditou, vamos sonhar e tornar o sonho realidade. Muito obrigado. Para encerrar, antes da nossa colega que já está aqui para anunciar aqui, uma casa salesiana sem esporte, mas principalmente sem música, sem teatro, sem cultura, é como um corpo sem alma. Foi feita uma pesquisa, né, Blanca? Foi feita uma pesquisa recente de músicas, que a música traz felicidade. Eu estou falando o nome da Branca porque tudo que estamos fazendo aqui nós passamos para ela, ela aprovou. E um cientista holandês fez uma pesquisa, Padre Ricardo, as 10 músicas que mais trazem felicidade para o ser humano, por uma série de questões. Então, nesse momento, nós vamos colocar essas músicas para que a gente possa continuar a nossa noite. E é claro que além das 10 músicas, que são todas estrangeiras, a gente enfiou 2 brasileiras, certo? Para a gente poder não ficar de fora. Então, nesse momento que a gente encerra, eu agradeço a presença do Padre Ricardo, principalmente conosco aqui, certo? Muito obrigado pelas suas palavras, né? E claro, do Padre Marinoni, que faz parte dessa história, certo, da Universidade Católica Dom Bosco. Então, muito obrigado aos dois, obrigado ao NAP de ter confiado essa missão para que a gente possa trazer um pouco da história dos salesianos e por que nós estamos aqui. Porque teve uma história que nos fez chegar até aqui. Tá certo? Obrigado.